Mais um episódio da novela do caso Felipe Martins, né? O cara que foi preso por ter saído do Brasil, mas que na verdade não saiu e a gente vai ver o desenrolar desse imbróglio aí. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, a gente tem aqui a informação. Moraes nega disponibilizar geolocalização de Felipe Martins. Defesa quer que dados do ex-assessor de Bolsonaro usados na denúncia sejam disponibilizados aos ministros da primeira turma antes de julgamento. Então, só para a gente atualizar aqui, esses dados da geolocalização foram utilizados pela acusação, eles foram requeridos, né, pela acusação para poder identificar ali. Agora, o problema é que eles não foram colocados nos autos. E o Moraes só disponibilizou para a defesa aquilo que ele julgou que seria necessário para que eles pudessem montar a peça. Só que não é assim que funciona. Que em termos de acusação e defesa, a acusação, o Estado, ele tem muito mais poder de atuação, de conseguir construir, buscar as provas necessárias. E essa parte aqui não foi levantada, não foi mandada para a defesa do Felipe Martins. E isso está completamente errado. Ah, não foi colocado, então foi julgado que não é importante. Não, quem vai dizer se é importante ou não é justamente a defesa. E se não está nos autos, é justamente porque pode ser a prova que inocenta o Felipe Martins. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou nesta quarta-feira, 9 de abril de 2025, o pedido da defesa de Felipe Martins para disponibilizar os dados de geolocalização do celular do ex-assessor de Jair Bolsonaro, nos autos da ação em que ele foi denunciado por tentativa de golpe de Estado. Segundo Moraes, não há pertinência dos argumentos de cerceamento de defesa por falta de acesso integral às provas e estratégia de document dumping, formulados pelos advogados no pedido. O ministro ainda afirma que as alegações preliminares já foram afastadas pela primeira turma no julgamento da denúncia contra o Núcleo 1. O que ele está querendo dizer? Que logo antes do processo ali, nas prévias, já foi negado essa questão de documento dump, seria um levantamento muito grande de documentos, foram disponibilizados um volume muito grande de documentos e provas e arquivos que seria impossível para a defesa conseguir ter acesso, ter conseguido processar tudo, ler, identificar, catalogar toda essa quantidade. Só que eles conseguiram identificar que não estava dentro de todos esses documentos lá a geolocalização do Felipe Martins. E isso é problemático. Agora, ele coloca aqui, ó, não há pertinência dos argumentos de cerceamento de defesa por falta de acesso integral às provas. Não estava presente os arquivos de geolocalização. O Moraes negou o acesso a esses arquivos. Como assim que não há pertinência nos argumentos de cerceamento de defesa por falta de acesso integral? Não teve acesso integral. Se tivesse tido acesso integral, tinha acesso também à geolocalização. Ele negou esse acesso. Essa situação, olha, o cara tá martelando ali na cabeça do outro e o cara tá reclamando, você tá me batendo. Não, não, tô te batendo. E continua. É um absurdo muito grande. O cara, ele age de uma forma e afirma que não tá agindo daquela forma. Eu não sei, esse cara... Ou ele é retardado, ou ele acha que o povo é retardado. As pessoas são retardadas, né? Porque ele agindo de determinada forma. Não é porque ele tá falando que as pessoas simplesmente vão acreditar que ele... Não, não, não tô fazendo isso não. Pode, acredita. Então a gente percebe que essa questão da geolocalização seria o nosso celular, toda vez que ele vai buscar o sinal, ele se conecta a algumas antenas de telefonia. Então dá para, inclusive, fazer o mapeamento preciso. Normalmente, com no mínimo 3 antenas, você consegue acertar com precisão ali o local onde aquele celular se encontra. Mesmo quando não há... se tiver uma antena, já é suficiente para você fazer o posicionamento mais amplo. Então ele estava nessa proximidade, porque ele se conectou a essa antena. Então é possível determinar aonde que o Felipe Martins estava nesse momento aqui. E isso mostraria de forma cabal que ele permaneceu aqui no Brasil, caindo por terra toda essa situação, todo esse imbróglio aí que eles estão querendo colocar como se ele tivesse tentado fugir do Brasil, coisa que não tem sentido nenhum. E o que a gente vê é que eles estavam tentando forçar com que ele fizesse a delação premiada, mas o que não deu certo. Só conseguiram com o Mauro Cid porque começaram a ameaçar a filha, o pai, a esposa, falando que ia prender todo mundo. Aí ele teve que falar qualquer coisa. E mesmo assim, na delação dele, ele fala que não era possível dar golpe, que não tinha nada sobre essa questão de dar golpe, mas eles estavam tentando se encavar. Enfim, essa situação aqui é mais um dos absurdos que eles estão simplesmente jogando a legislação, o devido processo legal, simplesmente no lixo. Bom, vamos ver o que isso vai
até onde que isso vai chegar. Mas eles estão cada dia mais dobrando a aposta. Infelizmente, a gente não vê que vai ter uma resolução rápida. Bom, por esse vídeo é isso. Gostaria de saber a sua opinião. Você pode deixar aqui nos comentários, bem como notícias e assuntos para a gente poder debater aqui também. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.